Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vice-Almirante, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostava de voltar a um assunto que já aqui foi tratado e que tem que ver com os objetivos que o Sr. Vice-Almirante definiu, e a meu ver muito bem, 3 objetivos com uma hierarquia. Primeiro, salvar vidas, depois resiliência, depois libertar a economia. E, de acordo com o relatório do plano de vacinação que está disponível na DGS, o que sabemos é que o grupo com mais de 80 anos, de acordo com este relatório, tem 61% das pessoas com uma dose e 30% das pessoas com 2 doses, o que significa que o grupo especificamente que nós sabemos que tem maior vulnerabilidade, maior risco de letalidade e, portanto, que seria por excelência aquele que seria o grupo salvar vidas, está a 40% de alcançar pelo menos a universalidade da primeira dose. E, portanto, eu gostava de saber, à data de hoje, este relatório é de 21 de março, não existe ainda outro, mas à data de hoje, se houve aqui um aumento significativo e se estamos mais confortáveis, e quem diz nos mais de 80, eu não consigo destrinçar do relatório outros grupos, como sejam os mais de 50 com comorbilidades ou os profissionais de saúde, sejam do setor público, sejam do setor privado. Profissionais de saúde no sentido lato. Todos estes, segundo o que eu percebi, compõem o objetivo salvar vidas, que estaria terminado, também presumo eu, do ponto de vista da primeira dose, a 11 de abril. A minha questão é, não estando este grupo completo, e não só não estando completo, mas estando bastante aquém, consegue o Sr. Vice-Almirante garantir-nos aqui que, no fim de semana passado, quando tivemos o pico de vacinações concentrado num fim de semana de 60 mil pessoas, que gerou até muitas notícias, e obviamente são boas notícias, consegue o Sr. Vice-Almirante garantir que não ficaram a vacinar pessoas deste grupo para se vacinarem pessoas do grupo seguinte de aumentar a resiliência, designadamente as pessoas da comunidade educativa. Porque com certeza que estas pessoas, como outras, os cuidadores informais, também têm uma prioridade. Com certeza que sim, eu não ponho isso em causa. Mas dentro das hierarquias de prioridades e de acordo com a própria definição da Task Force, eu de facto questiono, acho pelo menos que se pode contestar, se esta foi a escolha correta. Se nós estivéssemos em escassez de vacinas e se o grupo Salvar Vidas estivesse completo, eu não teria a ter esta conversa. Mas no momento em que estamos com estes indicadores, acho legítimo questionar, e todos nós vimos na televisão pessoas de 40 anos a serem vacinadas, quando conhecemos muitas com 80 anos, 70 anos e comorbilidades que não foram vacinadas. Isto gera desconfiança e gera, pelo menos, esta dúvida. Eu gostaria que o Sr. Vice-Almirante aqui a pudesse esclarecer se não ficou ninguém por vacinar para se vacinarem estas pessoas. Para terminar, os 150 centros de vacinação que começarão na segunda fase a seguir ao 11 de abril, com 5.200 profissionais para 100 mil vacinações por dia, mas que, entretanto, sabemos que até provavelmente não chegarão estes profissionais, será preciso contratar mais. O que eu lhe pergunto é qual é a garantia que tem do Governo que daqui a 15 dias, ao 11 de abril, estas pessoas estarão nos 150 centros de vacinação operacionais a trabalhar, porque senão vamos ter um outro atraso. E pergunto-lhe também, embora eu compreenda que não seja exatamente da sua responsabilidade, mas que a nós nos preocupa, se vamos buscar estas pessoas aos centros de saúde, isto obviamente conflitua com objetivos paralelos, desde logo a recuperação das listas de espera e da atividade assistencial. E, portanto, eu sei que isto não é uma preocupação sua, mas eu lamento, eu não posso deixar de expressar aqui, e, portanto, há aqui um conjunto de variáveis que não estão a bater certo e que a sua explicação poderia ajudar em muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Obrigado. Portanto, vamos começar. Eu iria começar pelos dados, porque os dados perpassaram aqui muitas das perguntas. Nós atingimos no domingo passado 500.275 segundas doses, de acordo com os nossos cálculos e com os dados que nós temos nos nossos cálculos. E, portanto, havia aí uma pergunta sobre se tínhamos atingido, se não tínhamos atingido. A outra questão, nós atingimos no domingo passado 80% dos mais de 80 anos. Uma era outra questão que estava colocada e apareceu nas diversas intervenções. Nós, no final do verão de 2021, teremos certamente, se as vacinas que estão aprovadas e que estão contratadas e que se pensa chegarem ao país, teremos certamente mais de 70% da população com a primeira dose. O cálculo das segundas doses depende da vacina. Como sabem,
na AstraZeneca são 12 semanas, nas outras são 4 semanas, e as segundas doses, eu só faço contas à primeira dose, porque as segundas doses é uma mecânica que se segue a seguir. Relativamente à pergunta das 100 mil doses, se eu estou a calcular as segundas doses, as 100 mil doses são primeiras e segundas inoculações. Portanto, não é só primeiras inoculações, são primeiras e segundas inoculações. Relativamente aos profissionais de saúde que estão a ser contratados. E também aqui é uma questão que nós vamos ter os 150 centros de vacinação rápida abertos em abril, em 11 de abril. Não é nada disso que está em causa. O que está em causa é ter esses centros a operar a partir do início de maio. Nós vamos ter uma velocidade de vacinação na ordem dos 60 mil por dia, ainda no mês de abril. Não temos vacinas suficientes para aumentar para além disso. Claro que se vacinarmos menos no início de abril, vamos ter que vacinar mais no fim de abril. Portanto, a média não significa que não se comece com menos velocidade e se acabe com mais velocidade. Portanto, a transição vai ser uma onda crescente até às 100 mil vacinas e depois vamos ter que crescer e nós estamos a calcular 100 mil vacinas diárias, mas com picos até 150 mil vacinas. Os profissionais que foram calculados, nós temos um cálculo, já foi passado para a comunicação social em diversas intervenções, são cerca de 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 assistentes. Estes profissionais são profissionais que vêm essencialmente do SNS, mas que também vão ser contratados necessariamente. A ideia, até agora, portanto, o plano está a ser elaborado, estão a ser testados, e estão a ser negociadas como é que se vão contratar esses profissionais e como é que nós vamos encontrar esses profissionais. A ideia é usar até 20% dos enfermeiros que estão nos cuidados primários de saúde, e, como sabem, são 9 mil enfermeiros, portanto, 20% são 1.800 enfermeiros, e depois acrescentar a esses 1.800 os enfermeiros que forem necessários e os recursos humanos que forem necessários para os postos de vacinação rápida. Porquê os postos de vacinação rápida? Porque os postos de vacinação rápida, a eficiência do processo é 4 vezes superior à vacinação nos centros de saúde normais. E com os mesmos recursos humanos, nós conseguimos ter uma eficiência muito superior desse processo, para além do comodismo, para além da segurança física, porque são feitos em grandes espaços arejados, o que permite uma maior segurança e distanciamento físico. Relativamente a pequenos grupos, como os fisioterapeutas e outros grupos que têm aparecido, todos os grupos são importantes, todos os grupos têm justificações de prioritização. No entanto, as vacinas não dão para atender todos os grupos. Nós não podemos ir de grupo em grupo profissional, porque senão vacinamos Portugal inteiro através dos grupos profissionais. Portanto, o critério mais justo, na minha opinião, e eu continuo a defender isso, e não sou eu que decido, quem decide é a DGS, mas eu continuo a defender junto à DGS que o critério mais justo, a partir da segunda fase, é o critério etário. Esse critério vai fazer, porque há uma correlação muito forte entre a maior parte das doenças que estão nestes grupos, para além das comorbilidades definidas no grupo 1, na fase 1, há uma grande correlação dessas doenças com a idade. E, portanto, fazendo a vacinação por faixas etárias decrescentes, nós também estamos a fazer, se me permitem a expressão, o ataque a essas comorbilidades que estão na sociedade, são as outras doenças que estão na sociedade. O que nós devemos fazer, e é esta a opinião que eu tenho transmitido à DGS, é que há doenças que podem atingir grupos etários muito, muito mais jovens. E são pequenos grupos. E esses sim é que devem ter prioridade. Porque se essas doenças forem muito críticas, independentemente da pessoa ser mais jovem, ela pode ter uma grande vulnerabilidade durante esta pandemia. É isso que nós temos que tratar, é encontrar que doenças é que estão a atacar grupos muito jovens e que podem não ser atingidos pelo critério de idade rapidamente e que devem ser puxados para a frente. Relativamente às questões de resiliência, mais uma vez, a definição
das prioridades é da DGS. Foi definido que, na primeira fase, se atacavam dois grandes grupos. Um grupo que tinha a ver com a prioridade, com o objetivo de salvar vidas, e um grupo que tinha a ver com uma segunda prioridade, que era manter a capacidade de resposta do Estado perante a pandemia. Nós definimos que 90% das vacinas iam para esse grupo. Não é uma definição científica, porque se estivéssemos a tentar calcular cientificamente todos estes efeitos e quanto é que nós salvamos, quantas vidas salvamos se for mais 5% de um lado ou mais 5% do outro, ainda hoje não tínhamos decidido nada. Nós temos que decidir e agir com base em princípios e com base em alguns cálculos numéricos que também foram feitos. Isto não apareceu hoje, decidi que era 9:1. Houve alguns cálculos numéricos que têm a ver com a percentagem das populações que estão em causa, quer para a resiliência, quer para o salvar vidas. De facto, porque a AstraZeneca havia um gap dos 65 aos 80 anos, enquanto nós não libertámos a vacina da AstraZeneca para cima dos 65 anos, houve um gap que ficou atrasado e que nós estamos a tentar fechar esse gap o mais rapidamente possível. A dia 4 de abril, se tudo correr bem, conforme as nossas expectativas, teremos 94% dos mais 80 anos já vacinados, teremos 77% dos 50 a 80 anos com comorbilidades tipo 2, também já vacinados. Na semana a seguir, fechamos a fase 1 em termos destes dois grupos, porque teremos, em princípio, os 100% vacinados, tirando algumas bolsas que, por motivos de contacto, não se consigam chegar a essas bolsas. No entanto, estamos a criar também mecanismos para chegar a essas bolsas, através das autarquias e através de contactos de proximidade, incluindo a GNR, que tem o programa dos idosos, para evitar que idosos infoexcluídos ou isolados nos escapem à nossa malha de vacinação. Só como compreenderão, a malha de vacinação é feita para a maioria das pessoas, para atingir 90% a 95% das pessoas. E os outros 5% restantes são processos muito mais complexos que têm que ser feitos, não vão ficar para trás, têm que ser feitos, mas não são feitos num processo massivo. Portanto, nós temos que ter um processo massivo e um processo qualitativo que é diferente do processo massivo.